Bom dia, chegando com a nossa mensagem do dia para você, com um tema bastante controverso: o pecado, o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, o pecado nosso de cada dia. Sim, o pecado nosso de cada dia. A palavra de Deus nos diz que Jesus relatou ao seu povo, aos judeus, que se ele não tivera vindo e não tivesse pregado, e eles não tivessem ouvido, não teriam pecado. Mas agora que Jesus veio, que Jesus pregou e que eles ouviram, não tem desculpa dos seus pecados. Está lá em João capítulo 15, versículo 22. Se eu não viera, não lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. O pecado, ele está em nós, ele nasce. Nós, melhor dizendo, já nascemos no pecado. O salmista diz: em iniquidade concebeu a minha mãe. Paulo chega a dizer: o mal que não quero fazer, esse faço. Paulo chega a dizer: aquele que diz que não tem pecado, o faz mentiroso. Porque Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. De maneira que todos nós somos pecadores, temos pecado e estamos afastados da glória de Deus. E aí? Mas a Bíblia também diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus diz: porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. De maneira que a realidade é dura, já nascemos condenados, mas também já tem ofertado, realizado por nós, o maior sacrifício da humanidade, a morte de Cristo na cruz. Por isso a palavra diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas mesmo após aceitarmos a Jesus, entregarmos a nossa vida a Jesus, ainda continuamos pecadores. Parece controverso, mas não é. É a lei da vida. O pecado está em nós. Por mais que não tenhamos prazer no pecado, o pecado está na nossa natureza. Por isso a Bíblia ordena para que vigiemos e sejamos sóbrios, para que não caiamos em tentação. O Senhor Jesus diz também em 1 João capítulo 3, verso 5: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. O apóstolo João dizendo a respeito de Jesus: e nele não há pecado. O único que não pecou é Cristo. O único onde não há pecado é em Cristo. Nós, seres humanos, falhos, imperfeitos, pecadores, somos cheios de pecados. Necessitamos a cada dia da graça, que é o favor não merecido, da misericórdia, que é a ação de Deus sobre as nossas vidas, não nos tratando segundo o que nós merecemos. Porque se fosse nos tratar segundo o que nós merecemos, nós seríamos destruídos, porque já nascemos no pecado. Herdamos a natureza pecaminosa de Adão. O pecado entrou no mundo através de Adão e passou a todos os homens, por isso é que todos morrem. O pecado só será aniquilado quando a morte for extinta. E a promessa bíblica é exatamente esta: novos céus, nova terra, onde a morte e a dor não mais existirão. Para muitos, uma utopia. Para nós que cremos em Deus, uma certeza. Mas entre o período onde aceitamos a Cristo, renunciamos o nosso pecado, confessamos os nossos pecados, aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz por nós, e o dia que partirmos para a eternidade, este hiato de tempo, precisamos aprender a conviver com os nossos pecados. Precisamos aprender a lutar diuturnamente contra esta natureza pecaminosa que está na nossa carne. A concupiscência, os desejos da carne que fazem guerra contra a alma. Parece um pouco controverso, mas é assim que vivemos. É essa dicotomia de querer fazer o bem e de volta e meia se encontrar fazendo mal. De querer acertar
e volta e meia se encontrar errando. Por isso precisamos a cada dia buscar, a cada dia nos aproximarmos, a cada dia mantermos uma comunhão mais íntima com Deus. Não é porque vamos deixar de pecar, porque somos falhos e em muitas circunstâncias somos levados a pecar, mas precisamos estar atentos para não termos prazer no pecado, para não termos prazer na iniquidade. Quando a Bíblia fala de impiedade, a Bíblia está falando do pecado do homem que não conhece ainda a Jesus. Quando a Bíblia fala de iniquidade, a Bíblia está falando do pecado de nós, que já conhecemos a Jesus, que já sabemos o que é certo e o que é errado. Lá em 1 João, capítulo 5, verso 17, diz: toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Há pecado mortal, como ficou conhecido, a consequência chega rápida, e há pecado que não é para a morte. Você ainda tem tempo de procurar uma solução, de consertar aquele erro. É preciso entender que o Espírito Santo de Deus, ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O pecado é a nossa natureza pecaminosa, nós somos pecadores. O primeiro trabalho do Espírito Santo é nos convencer que nós somos pecadores e precisamos desse Salvador que é Cristo. Então, o Espírito nos convence do pecado, da justiça de Cristo realizada na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue pagando pelos nossos pecados, e do juízo, que é exatamente a cobrança dessa dívida que é o pecado, para aqueles que não aceitaram a dádiva ofertada por Cristo na cruz, da paga do preço do pecado. Todos nós somos pecadores, e aceitando a Cristo temos o privilégio de ter os nossos pecados perdoados, cancelados na cruz. Mas precisamos viver numa novidade de vida, de maneira que não tenhamos mais prazer no pecado, prazer na vida de pecado, mas que possamos sim trabalhar para que possamos ter uma vida de testemunho, que a cada dia, onde quer que estejamos, as pessoas percebam, entendam e compreendam que somos diferentes, não porque andamos com a Bíblia, que somos diferentes, não porque frequentamos este ou aquele local, que somos diferentes porque Cristo habita em nós. Paulo chega a dizer a respeito de que a doce fragrância de Cristo exala em nós para aqueles que são salvos. Precisamos compreender o que realmente significa a questão do pecado em nossas vidas, as suas consequências, e agirmos no dia a dia de maneira consciente, buscando nos desviar do pecado que tão de perto nos rodeia. Tão de perto nos rodeia. Que Deus em Cristo nos abençoe ricamente e que possamos entender, como diz João 8,24, Jesus dizendo: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Já estamos aqui, www.webradioabn.com.br. A nossa família trabalha para abençoar a sua.